Este é o chamado fenómeno em segundo, quando eliminamos o campo interferente e a dor vai desaparecer. A dor é uma dor irradiada, portanto, nós não injetamos na tendinite ou na periartrite, nós injetamos na cicatriz das amígdalas, ou injetamos na cicatriz do apêndice, ou injetamos na cicatriz da vesícula biliar e desaparece a dor no ombro, por exemplo. É muito interessante e chama-se fenómenos em segundos e é espetacular, porque os pacientes acham que nós somos espetaculares. Bom, então, mas como é que funciona isto da terapia neural? A terapia neural, a lógica, a explicação científica e teórica é fisiológica. Basicamente é fisiologia pura. Segundo ano da faculdade. Cada célula tem um potencial elétrico de repouso. Pode variar entre os menos 40 aos menos 90 milivolts. Pela presença dos íons de sódio e de potássio. Então, quando nós temos o exterior da célula, o líquido extracelular, a matriz extracelular com substâncias que têm cargas elétricas positivas. E isto faz com que haja uma diferença de potencial que chamamos o potencial de membrana. Um estímulo irritativo faz cair este potencial, portanto há uma despolarização. Normalmente, as células, quando estão bem e saudáveis, repolarizam-se de imediato. Se há estímulos constantes, fortes, irritativos, esta célula pode perder a capacidade de se repolarizar, fica despolarizada e isto vai levar depois, por exemplo, a uma doença crónica. Portanto, alterou-se aqui o funcionamento desta bomba de sódio e potássio e isto vai atuar naquele sítio específico, aquele local, anatomicamente falando específico, como um campo interferente. Portanto, nós não pretendemos da procaína o seu efeito anestésico, até porque, como eu disse, tem um efeito anestésico muito, muito, muito baixinho, até pela própria diluição do que estamos a fazer da procaína. Portanto, não é o efeito anestésico, nem o efeito químico da procaína, mas sim o seu efeito elétrico, que é extremamente rápido. Portanto, a procaína induz uma tensão bioelétrica a nível da membrana celular, cerca de 290 milivolts, tendo a capacidade de repolarizar o potencial de membrana destas células afetadas, o que vai atuar na recuperação e na estabilização do sistema nervoso neurovegetativo. Ou seja, vai permitir o livre fluxo de informação e, portanto, há um mecanismo de biofeedback muito interessante. E relembro que, porque é que isto funciona? Porque o sistema nervoso é uma rede interconectada, sabemos hoje a conexão entre os diversos sistemas do organismo, nomeadamente já não chamamos sistemas, mas sim redes, é a teoria das redes, e portanto quando nós aplicamos numa determinada zona vai ser transmitida essa informação a todo o corpo. É por isso que a procaína atua e atua lindamente. Portanto, onde é que nós podemos dar a procaína? Nós podemos dar a procaína numa injeção intraarticular, no ombro, no cotovelo, na mão, no joelho. Podemos dar procaína no couro cabeludo, uma técnica que eu sou particularmente fã, que serve para tudo o que seja enxaquecas de repetição, náuseas, vertigens, zumbido, insónia, stress, síndrome pós-traumático, por exemplo, então fazemos esta técnica, as injeções que sejam, por exemplo, na fossa epigástrica, tudo o que para os transtornos abdominais, na nuca e na zona cervical também funciona muito bem a procaína, e depois as cicatrizes, portanto com a premissa de que qualquer cicatriz, não importa o seu tamanho, é um potencial campo interferente que deve ser tratado com esta técnica de forma a eliminar este possível bloqueio. Então, estes campos interferentes o que é que são? São tecidos cronicamente irritados em permanente despolarização e que produzem por via neuronal estas afecções à distância. Então, mais uma vez volto a dizer, são os campos interferentes da boca, por dentes que estejam infectados, ou molares em posição traumática, quistos apicais, dentes com amálgamas dentárias, que sejam focos constantes irritativos e que vão gerar uma patologia à distância. Por isso é que quando nós, por exemplo, pode acontecer, nós
picarmos um paciente num dente ou na zona correspondente ao dente e lhes aparecer uma dor lombar crónica, por exemplo, que tenha correspondência com aquele dente. Então, como eu disse, é muito importante tratarmos as cicatrizes e então em que é que funciona a terapia neural? É muito eficaz no tratamento do que se considera desequilíbrios físicos, como dores agudas ou dores crónicas, desequilíbrios emocionais, como seja a depressão, a própria insónia, o stress, fadiga crónica, transtornos ginecológicos, tanto no ciclo menstrual, como, por exemplo, a nível da menopausa, dores que nós consideramos que tenham a ver com isto, a falta de concentração, a falta de memória também pode ser muito interessante, e depois tudo o que seja osteoarticular pode ter muito interesse utilizarmos a terapia neural. Há imensos artigos científicos sobre a terapia neural, alguns com muito interesse, que vamos colocar no site e nas redes sociais para estarem atentos quando a palestra sair já muito bem editada. Portanto, vejam como eu estou linda, porque estou Merry Christmas, mas estas palestras são as mini palestras. Esta é uma técnica que deve ser feita por um médico habilitado a fazer esta intervenção. É uma técnica terapêutica e que deve ser aprendida porque, como todas as técnicas, tem técnica. Se tiverem alguma pergunta, ainda temos mais uns segundos antes que me cortem o pio, porque eu agora sou muito jeitosa e faço mini palestras. Bom, se não têm nenhuma pergunta, aconselho-vos a experimentar a técnica da terapia neural. Pensem no que é que eventualmente possam ter. É muito interessante porque tem uma explicação fisiológica também muito interessante e resulta para situações crónicas, em que normalmente nós não estamos habituados a pensar desta forma no nosso corpo. Portanto, aqui se explica ou será uma técnica que demonstra claramente a interconexão de todo o nosso corpo de uma forma muito científica, afinal.